Olá, tudo bem? Hoje nós trataremos aqui no nosso curso sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente sobre as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes considerados em conflito com a lei, adolescentes acusados ou já sentenciados pela prática de atos infracionais. Então, trataremos das medidas socioeducativas com base na Constituição Federal de 88, no próprio artigo 227, e também com base na lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, além, claramente, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que disciplina as medidas socioeducativas e os direitos e as garantias fundamentais do adolescente acusado da prática de atos infracionais. Então, nós tratamos em aulas anteriores de todo o histórico dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, e ainda hoje nós vemos muitas vezes, inclusive, manchetes de jornais com a frase menor assalta criança. Geralmente, o termo menor é tratado de forma pejorativa, é tratado para denominar, para estigmatizar os filhos das pessoas pobres, os meninos e meninas em situação de rua, as crianças e adolescentes chamados de menores abandonados, as adolescentes e crianças exploradas sexualmente e principalmente os adolescentes envolvidos em atos infracionais, envolvidos em crimes. Então, nós temos ainda essa lógica, né, da limpeza social, a lógica da repressão, e por isso que ainda hoje no país se debate muito fortemente o próprio tema da redução da maioridade penal, da redução da idade de inimputabilidade penal, que atualmente é de 18 anos, com base na Constituição Federal de 88 e com base no próprio Código Penal de 1940. Então, nós trataremos aí desses temas durante essa aula, durante essa parte do curso, exatamente para que todos tenham uma compreensão maior sobre essas questões relacionadas aos adolescentes envolvidos em atos infracionais. Como nós vimos em aulas anteriores, nós temos o artigo 227 da Constituição Federal de 88, que na prática sintetiza também os princípios das Nações Unidas, da ONU, relativos à proteção integral e à prioridade absoluta de crianças e adolescentes, a chamada doutrina da proteção integral, que trata aí do dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, de exploração, de violência e de crueldade ou opressão. Então, esse artigo, que é o artigo principal da legislação brasileira, já que está lá na Carta Magna, na Constituição Federal, vale claramente também para os adolescentes em conflito com a lei, para os adolescentes acusados ou mesmo já sentenciados, condenados pela prática de atos infracionais. Então, é necessário essa compreensão de que ele, quando é privado da liberdade, ele tem então a restrição do direito à liberdade, mas os demais direitos permanecem e devem ser respeitados. Então, ele tem o direito à vida, ele tem o direito à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária
e deve ser colocado a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão. E por ele estar numa situação de risco e de conflito com a lei, é que ele precisa de mais ainda atendimento e atenção por parte do poder público, principalmente para a sua inclusão social, para a sua reeducação. Por isso, é necessário investimento, sim, do Estado, através das próprias medidas socioeducativas que nós veremos, garantindo essa educação, lazer, profissionalização, cultura, mas também a dignidade, o respeito, a convivência familiar e comunitária, em alguns casos até o restabelecimento dos vínculos familiares. Por isso que é necessário termos também equipes multidisciplinares, equipes técnicas nos programas de medidas socioeducativas, exatamente com esse papel de fortalecimento, de apoio, de atendimento familiar e de restabelecimento dos vínculos familiares, se for necessário. E devem também, mesmo quando estão privados de liberdade, serem respeitados, terem a sua dignidade preservada, o próprio direito à vida, não devem ser alvo de qualquer forma de negligência, de exploração, de violência, de crueldade ou de opressão. Então, não se admite e devem ser punidas as infrações que estão aí relacionadas a essas questões, inclusive os casos de maus tratos, os casos de violência, os casos de tortura. O Estatuto, então, estabelece aí vários parâmetros para transformar essa realidade, inclusive a realidade da aplicação das medidas socioeducativas. Nós vimos também, em aulas anteriores, que a Constituição Federal, o artigo 227, foi regulamentado pela legislação específica, a Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Nós temos já 29 anos dessa lei. Os artigos 3º, 4º e 5º do Estatuto reproduzem na prática o próprio artigo 227 da Constituição Federal de uma forma desmembrada, deixando evidente no artigo 3º que a criança ou adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, considerando também os direitos previstos no artigo 5º da nossa Constituição, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. A prioridade absoluta, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, representa a primazia, a preferência pelas políticas sociais públicas na área da infância e juventude. Essas políticas públicas devem ser construídas e efetivadas sempre com precedência, sempre em primeiro lugar. A proteção integral especial, a prioridade absoluta, são baseadas na Declaração de Genebra de 1924, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, também na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, que é o principal documento orientador da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, é a principal pactuação, a principal convenção que nós temos no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Também a doutrina da proteção integral, especial e a prioridade absoluta são baseados na Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU, que foi aprovada em 89, mas que já vinha sendo discutida ao longo da própria década de 80. Então, o Brasil se antecipou à própria aprovação da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. O Brasil participou
dessas discussões internacionais e já se antecipou em ter a doutrina da proteção integral, da prioridade absoluta, da proteção especial na Constituição de 88, através do processo constituinte de 87. Com base na doutrina da proteção integral, os direitos humanos fundamentais, que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, e também, no caso específico dos direitos da criança e do adolescente, estão no artigo 227, são inerentes, né, são para todas as crianças e adolescentes, independentemente da raça, da etnia, do sexo, da idade ou da condição social e econômica. Então, não há nenhum tipo de discriminação. A prioridade absoluta e a consideração especial devem compreender também a proteção à infância e à juventude, inclusive se sobrepondo a ajustes econômicos, se sobrepondo a situações de crises. É necessário que os programas e serviços voltados à infância e juventude não recebam os impactos dos ajustes econômicos, das políticas de responsabilidade fiscal e das próprias crises econômicas. Pelo contrário, devem ter mais investimentos nessas áreas, porque nessas situações nós temos mais famílias em situações de risco e mais crianças e adolescentes também em situações de risco e de vulnerabilidade social. Nós devemos também, então, destacar o princípio do melhor interesse da criança, o interesse maior da criança. Esse, então, é um dos princípios mais importantes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando for perguntado na prova sobre os princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí que lembrar desse princípio do interesse maior da criança, ou do melhor interesse da criança, pelo qual os pais têm o dever e responsabilidade de garantir às crianças e aos adolescentes a proteção, os cuidados especiais, tanto que nós temos os deveres do poder familiar, e na falta destes cuidados e amparos por parte dos pais, por parte das famílias naturais, é obrigação do Estado assegurar que instituições e serviços de atendimento garantam essa proteção e os cuidados com o apoio de toda a sociedade. Também é dever de toda a sociedade, além do Estado, além das famílias, conforme nós vimos no próprio artigo 227, a garantia e a proteção dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil. A família, então, é reconhecida como um grupo social primário, o ambiente natural para o crescimento, para o desenvolvimento, para o bem-estar dos seus membros, principalmente das crianças e adolescentes, e o direito de receber a proteção e as assistências necessárias, tanto por parte da família, também por parte do Estado, por parte da própria sociedade. Toda atitude, decisão a ser tomada com relação à criança ou adolescente tem que ter em vista esse princípio do melhor interesse. Isso costuma ser matéria de prova, é necessário conhecer esse princípio do melhor interesse da criança ou do interesse superior da criança, porque ele tem total relação com essa doutrina da proteção integral, com a doutrina da proteção especial, com a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Esse princípio do melhor interesse vai sempre basear as próprias decisões tomadas por conselheiros e conselheiras tutelares, as decisões tomadas por juízes nas varas de infância e juventude, também nas varas de família ou em todas as varas que tratem de alguma forma de casos, de processos envolvendo os direitos de crianças e adolescentes, deve pautar a atuação das promotorias da infância e da juventude,
das defensorias públicas, dos advogados, de todos os operadores de direitos na área da criança e do adolescente, ou todos que compõem o próprio sistema de garantia de direitos, que, como nós vimos, é formado também pelas entidades não governamentais e também pelas instituições do poder público. Outra questão fundamental que é também matéria sempre das provas, dos concursos que tratam de direitos da criança e do adolescente. Que crianças e adolescentes, com base no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são sujeitos de direitos humanos fundamentais. Então, o termo sujeitos de direitos, ele é amplamente utilizado quando nós tratamos dos direitos da criança e do adolescente. E não mais um objeto de intervenção dos adultos ou do próprio Estado. Esses sujeitos de direitos, crianças e adolescentes, eles são reconhecidos, então, esses direitos universalmente, e não apenas os direitos comuns que também os adultos possuem, que são aqueles do artigo 5º da nossa Constituição Federal, mas direitos especiais decorrentes da condição peculiar de desenvolvimento. Outro termo amplamente utilizado, que também é matéria das provas, dos concursos que tratam de direitos da criança e do adolescente, é esse termo, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que deve, então, ser garantidos esses direitos, conforme a própria Constituição no artigo 227, conforme os primeiros artigos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente o 3º, 4º e 5º, pela família, pelo Estado, pela comunidade e por toda a sociedade. A Lei 8.069 de 90, ela coloca, então, esse termo da condição peculiar de desenvolvimento inerente às crianças e adolescentes. Por quê? Por não terem acesso ao conhecimento pleno dos seus próprios direitos. As crianças e adolescentes não nascem conhecendo os seus próprios direitos, aos poucos, conforme a maturidade, a idade, conforme a atuação dos seus familiares, dos seus pais, da escola e na própria comunidade, nas atividades também socioeducativas ou de contraturno escolar, ela vai tomando conhecimento dos seus direitos. Então, em princípio, eles não têm pleno acesso e conhecimento dos seus próprios direitos fundamentais, por não terem atingido condições de defender seus direitos frente às omissões, frente às negligências, frente às transgressões que violem esses direitos. Então, é necessário que eles sejam defendidos pela família, e quando esses direitos estão sendo violados pela própria família, eles precisam ser defendidos pelo Estado e por toda a sociedade. É para isso que, inclusive, foram criados os próprios conselhos tutelares. Então, eles não têm condições de se autodefenderem. Aliás, quando a criança nasce, ela é totalmente dependente, ela não tem como se defender de absolutamente nada. Conforme o tempo, ela vai atingindo uma maturidade, um desenvolvimento físico e psicológico que vai tendo mais condições de se autoproteger. Mas o entendimento é que é necessário que a sociedade, o Estado, a família é que defendam, é que protejam as crianças e adolescentes. Não comparem com os meios próprios para satisfação de suas necessidades básicas e não poderem responder pelo próprio cumprimento das leis, dos deveres, das obrigações, da mesma forma que os adultos. Então, a criança nasce também completamente dependente, ela não tem como satisfazer as suas necessidades básicas, ela, para se manter, para se alimentar no início da vida, até para se locomover, precisa até ser carregada pelos próprios pais. Tem que ser trocada de roupa, de fralda, tem que ser alimentada pelos pais. Então, existe toda essa dependência
que vai depois diminuindo e a criança, o adolescente vai ganhando uma certa autonomia conforme a sua idade, o seu desenvolvimento físico e psicológico. Então eles não possuem, não contam com meios próprios para satisfação de suas necessidades básicas e não podem responder pelo cumprimento das leis, dos deveres, das obrigações, da mesma forma dos adultos. Mas existem as formas de responsabilização e que, claro, devem cumprir as leis, os deveres, as obrigações, conforme a maturidade, conforme as idades, mas a compreensão de que a aplicação dessa responsabilização deve ser diferenciada daquela responsabilização dos adultos. E é por isso que nós temos essa questão da própria inimputabilidade penal e as próprias medidas socioeducativas, que não são meras penas, possuem um caráter mais ressocializador, mais de inclusão social, de educação, do que propriamente de punição e de repressão, ou até de violência por parte do Estado, que não poderia se admitir em hipótese alguma. E por se tratar, então, de seres humanos em desenvolvimento físico, emocional e sociocultural, e que recebem claramente as influências da família, do Estado, da sociedade, da comunidade onde vivem. A criança ou adolescente ele vai agir e reagir conforme as suas referências. Se os seus referenciais são de negligência, de omissão, de abandono ou de violência, é muito provável que ele também acabe agindo da mesma forma, a partir desses referenciais, da violência, do abandono, da negligência, dos maus tratos. Então, é necessário também essa compreensão sobre essa fase, essa condição peculiar de desenvolvimento, que é físico, é emocional e também sociocultural. Essa etapa de formação e que é uma etapa fundamental do desenvolvimento humano que vai definir o próprio caráter, o comportamento, a atuação, o futuro como pessoa e como profissional desses adolescentes. A Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando trata da prioridade absoluta, com base no artigo 4º do ECA, nós temos lá a primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Em primeiro lugar, crianças e adolescentes devem ser protegidos, devem receber socorro. A precedência no atendimento por serviço ou órgão público de qualquer poder. Todos os serviços públicos devem respeitar essa precedência no atendimento, essa preferência no próprio atendimento. O outro quesito, o outro item, é a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, se o município não tem ainda políticas sociais, não tem ainda políticas públicas, as primeiras a serem implementadas são aquelas voltadas às crianças e adolescentes. Políticas de proteção social, de assistência social, de acolhimento institucional, de convivência familiar e comunitária, políticas educacionais, políticas públicas na área de saúde, desde a gestação, do pré-natal até o primeiro emprego, que são todas as fases de desenvolvimento das crianças e adolescentes. E a destinação privilegiada de recursos às áreas relacionadas à proteção à infância e juventude. Os orçamentos públicos nos municípios, nos estados, na federação, devem privilegiar os recursos voltados às áreas de proteção da infância e da juventude. Então é inadmissível não termos programas, serviços que garantam a proteção das crianças e adolescentes, inclusive o acolhimento daquelas que estão em situação de abandono, foram vítimas de violência
física, de violência sexual, de maus tratos, entre outras situações. E a destinação privilegiada também de recursos para a proteção de crianças e adolescentes, ou para a garantia de direitos de crianças e adolescentes na área da educação, na área da saúde, entre outras áreas que nós sabemos que são as áreas que mais atendem crianças e adolescentes de um modo geral. A proteção integral que o Estatuto da Criança e do Adolescente trata, ela não é apenas para o pobre, para o abandonado, para o considerado carente, ou conforme a lei anterior, o próprio Código de Menores classificava como desvalido, o que já é uma classificação completamente pejorativa, estigmatizante, classificar alguém que a lei pretende proteger como um desvalido. Isso acontecia no antigo Código de Menores de 79, antes no de 27, e que foi modificada essa compreensão a partir do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, diferente da doutrina que nós já tratamos em aulas anteriores, doutrina da situação irregular, a doutrina da proteção integral, ela não tem apenas essa finalidade de recolhimento e de limpeza social, e não se preocupa apenas com aqueles que estão abandonados nas ruas ou que estão envolvidos em crimes, chamados de atos infracionais, mas se preocupa em evitar que tenhamos crianças e adolescentes em situação de abandono, em situação de rua, vítimas de violência, ou mesmo envolvidas com a violência e a criminalidade. Então, a proteção integral, ela não é só para o pobre, para o abandonado, para o carente, para o desvalido, para o infrator ou para o delinquente, mas é para todas as crianças e adolescentes, como nós citamos anteriormente, sem nenhuma forma de discriminação. E a mudança que ocorreu na gestão pública, o que envolve a própria aplicação das medidas socioeducativas, a execução, a eficácia dessas medidas socioeducativas, a mudança de gestão na política de atendimento à infância e à juventude, onde as diretrizes são a descentralização político-administrativa, necessidade de termos instituições, órgãos, atendimentos, serviços mais próximos da população, a partir dos próprios municípios, e é para isso que existem também os conselhos tutelares nos bairros das grandes cidades, ou pelo menos 1 ou 2 conselhos tutelares nas cidades em geral, nas cidades de médio e pequeno porte, ou cidades como São Paulo, nós temos conselhos tutelares praticamente em cada bairro, ou em cada microrregião da cidade. Então, essa descentralização político-administrativa também está no atendimento educacional, que as escolas devem ser próximas da onde as crianças residem, elas têm direito de conseguirem se matricular nas escolas mais próximas das suas residências. Essa descentralização está nos serviços de saúde, através das unidades básicas de saúde, dos programas de saúde na família, do trabalho dos próprios agentes de saúde. Essa descentralização, ela está em vários ramos das políticas públicas, não só no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, mas como nós citamos anteriormente, no sistema de educação, no sistema de saúde, no sistema também de segurança pública e de justiça. Então nós, na próxima aula, continuaremos a tratar dessas mudanças na gestão das próprias políticas públicas de atendimento à infância e juventude, que são fundamentais para compreender como funciona, quais são as engrenagens da própria efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até a próxima.